Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Educação à Distância, CorelDRAW e Ilustração Digital. Muito bem, eu vou dar uma pausa aí, né, nas ferramentas do CorelDRAW e mostrar hoje como salvar e exportar arquivos. Por quê? Eu vou precisar também que vocês subam esses arquivos, façam o upload desses arquivos lá no nosso ambiente virtual para que possamos estar avaliando o trabalho de vocês e também que os outros alunos, né, possam estar acompanhando a evolução de cada um. Ou seja, como é que eu estou me saindo e como é que meus colegas estão me saindo, né? Então é legal que todas as pessoas façam uma avaliação, né, de todos os trabalhos que estão sendo feitos e postados lá no ambiente virtual, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu tenho aqui dois desenhos, um gráfico bitmap, que é esse aqui, e um gráfico vetorial, que é esse aqui. Tá? Esse aqui foi vetorizado, ou melhor, né, foi copiado, como vocês podem observar aqui no nosso gerenciador de objetos, né, que está tudo em objetos de curva, tá? E esse aqui é o nosso objeto bitmap, tá certo? Dá para a gente verificar também essa diferença quando a gente vem aqui no menu exibir e pede para ele exibir o aramado, né? Simples ou aramado. Então você pode observar que o objeto bitmap ele fica com um quadradinho, enquanto que o objeto vetorial, olha lá, você consegue observar todas as linhas de contorno do objeto, tá certo? Vamos voltar aqui no aperfeiçoado. Tá? Então aqui nós temos o objeto vetorial, enquanto aqui nós temos o objeto bitmap, tá certo? Bom, para salvar um arquivo é muito simples, né? É como se você utilizasse qualquer programa aí do Windows, tá certo? Então só você vir aqui em arquivo e mandar salvar, tá certo? Ou no caso, salvar como o meu arquivo já está salvo, né? Você dá salvar como, ou salvar no caso, se for a primeira vez, escolhe uma pasta, né? Dá o nome para o seu arquivo e manda salvar. O importante aqui é que para você jogar ele, quando a gente pedir para vocês colocarem lá no ambiente virtual em formato CDR, tá? Eu vou pedir para vocês salvarem aqui, ó, link em versão, tá? Não mexe nada aqui, eu mando incorporar perfil de cores, tá? Incorporar fontes. Vem aqui na versão, tá? E joga pelo menos no mínimo aqui para a versão 15, né? Que é a versão X5 do programa, para que todo mundo possa estar abrindo esse arquivo, tá certo? Então você escolhe a versão X5 ou versão 15 e dá salvar. Ele vai, no meu caso, já vai dizer que já existe, né? Se eu desejo substituir, eu vou dar sim, tá certo? Então ele está salvo com esse nome. Tá? Então, para salvar é bem simples. Como que a gente faz para exportar um arquivo? Né? A gente pode estar exportando os arquivos em vários formatos. Os mais comuns são os formatos GIF, que são trabalha com 256 cores, tá? Então tem uma certa limitação e já está caindo em desuso. Quase a gente não utiliza o formato GIF. Tá? Então quando a gente vai exportar em bitmap, normalmente a gente vai exportar ou no formato PNG, tá? Quando é para desenhos gráficos mesmo comuns, e JPG quando são fotos, tá? Por causa da fidelidade de cores, tá certo? Então, mas não é assim só questão de você, como é que eu vou exportar, né? Se eu chegar aqui do jeito que está aqui na página e mandar exportar, eu posso vir aqui em arquivo, exportar, ou atalho Ctrl E, ele vai perguntar onde que pasta que você quer exportar, né? Então eu poderia estar exportando aqui, tá certo? Eu dou o nome do arquivo. E aqui, em tipo, eu vou exportar o tipo de arquivo, tá certo? Então, no caso, PNG, você poderia estar aqui, ó, PNG. Você também pode estar exportando em PDF, tá? BMP, que é o bitmap para Windows, tá? MF, né, que é meta-arquivo, ou se você salvar também, exportar também em WMF, que é meta-arquivo do Windows, ele salva como um arquivo vetorial para você inserir, por exemplo, no Word, alguma coisa, como você estivesse fazendo uma apostila, tá certo? Ou se você também pode exportar ele no formato JPG, tá certo? Então aqui tem diversos formatos, tá ok? Então, só que é o seguinte, se eu chegar, né, e pedir para exportar do jeito que está aqui, ele vai me exportar a página inteira, tá? Com todo o conteúdo que está aqui, ó, tá certo? Então, se eu quiser, por exemplo, eu quero exportar somente o cachorrinho. Então, você vem aqui, seleciona o nosso cachorrinho, no caso, o nosso vetor, tá? Volta lá em arquivo, exportar, escolhe a pasta, em tipo de arquivo, no caso, vamos exportar no formato PNG, tá certo? Essa caixinha aqui,
é importante que ela esteja marcada, ou seja, somente selecionados. Ou seja, se você não marcar essa caixinha, da mesma forma, a página inteira será exportada, tá ok? Então, marque somente selecionados. Clique no botão exportar. Vai abrir uma caixa de diálogo, tá? E aqui nós vamos ter algumas informações, como por exemplo, modo de cor, RGB 24 bits, preto e branco, tons de cinza, cores de paleta 8 bits. Então, mantenha aqui cor RGB 24 bits. Tá ok? Essa caixinha transparente significa o seguinte: se você marcar a caixa, todo o fundo ele vai como fundo transparente. Tá? Aqui na minha tela de visualização, ele vai vir como fundo quadriculado. Olha lá. Se eu por acaso eu não tivesse dado uma cor de preenchimento do meu cachorrinho aqui em branco, tá? Aqui a parte interna também ia vir quadriculado, tá? Ou seja, todo o desenho ia ficar basicamente com o fundo transparente, tá certo? Então isso aqui é muito legal quando a gente vai querer fazer inserção de páginas para web, né? Que tem, por exemplo, às vezes a pessoa coloca uma cor de fundo da página diferente do branco, tá? Então, quando você manda ele com fundo transparente, ele vai se adaptar a qualquer cor do fundo da página, tá certo? Então, se você, vamos supor, a pessoa colocou lá um fundo meio azulado, se você não jogar a transparência, tá? Ele vai ficar com um quadrado aqui esbranquiçado no fundo, ou seja, vai ficar um negócio meio estranho, né? Uma aberração, tá certo? Então você tem a opção de jogar com o fundo transparente, ou seja, sem cor de fundo, ou se você desmarcar, tá? Ele vai com essa cor branca aqui para o fundo, tá certo? Eu vou manter ele aqui com o fundo branco, tá? Para vocês verem a diferença depois, certo? Aqui em transformações, aqui a gente não mexe nada. Aqui em transformações você pode estar alterando a dimensão do desenho, tá? Uma vez que você está com uma imagem vetorial, você pode exportar ele em qualquer tamanho, tá ok? Como nós vamos exportar para uma página web, vocês vão vir aqui em unidades e vão passar ele para pixels, tá? Isso porque nós vamos passar ele para web, tá? E eu vou pedir para vocês que todos os arquivos que vocês forem exportar, não exportar com largura superior a 650 pixels, tá ok? Porque senão vai formar aquela barra de rolagem, tá? E aí fica ruim a visualização, tá certo? Então coloque no máximo com 650 pixels de largura. Mantenha essa caixa marcado, manter proporção, tá? Aqui eu poderia até baixar essa resolução aqui, que uma vez que vai ser visualizado para a web, eu podia baixar para 96 dpi, tá? Mas pode deixar aqui com 300 mesmo, não tem problema. Então o que eu vou fazer? Mantenha a caixa, manter proporção marcada, e aqui você vai digitar o novo valor da largura, tá? Então vamos supor que eu vou colocar aqui 650. Não esquenta a cabeça com a altura, que automaticamente ele vai redimensionar a altura. Quer ver, ó? Vou dar um clique aqui. Ó, ficou 650 por 619 pixels, tá? Então agora é só dar um OK e o nosso arquivo está salvo, tá? Tá salvo não, né? Está exportado lá no formato PNG. Então vamos abrir aqui a pasta. Tá aqui o formato PNG, tá? Vou dar 2 cliques, que é o visualizador do Windows. Tá aqui o nosso arquivo, tá certo? Bom, qual que vai ser a diferença se eu exportasse ele para um formato PNG? Isso aqui eu acho que vocês já viram, que já aconteceu com vocês, né? Vamos lá, tá exportado, tá selecionado. Vamos dar aqui arquivo, exportar. Vou colocar aqui cachorro underline transparente, só para vocês terem uma ideia. Mantém somente selecionados, vamos dar um exportar. Vou marcar agora a caixa transparência. Vamos voltar aqui para os 650 pixels, certo? Vão dar um OK. Agora, quando vocês forem lá no visualizador de arquivo do Windows, né, de imagens, vocês vão ter até um susto, né? Olha aqui, ó, cachorro transparente. Ó, ele ficou com aquele fundo tudo preto, né? Então, onde que esse fundo está com esse preto aqui? É a transparência do objeto. Eu não sei se alguém já tentou, por exemplo, pegar um arquivo, um objeto bitmap, né? Que está na internet, busca lá no banco de imagens lá do Google, né? E copia e cola dentro do CorelDRAW. Aí daqui a pouco ele fica tudo preto o fundo, tá? Isso significa que você tentou colar um arquivo com fundo transparente no Corel, por isso que ele ficou preto, tá? Ah, mas tem como eu queria essa imagem, fica ruim trabalhar com esse fundo preto, né? Então o que você faz? Você salva o arquivo no seu computador e depois você importa ele com o CorelDRAW, tá certo? Então não cola ele diretamente no programa, senão ele vai carregar aquele fundo preto, tá certo? Então essa aqui é a diferença. Uma outra dica:
Quando você abre o arquivo, vamos pegar aqui o meu cachorro que eu fiz primeira vez, né? Você vê que a dimensão dele ficou exatamente nos extremos das linhas, olha só, do desenho, tá? Mas eu não queria, eu queria pelo menos deixar uma borda, como se fosse uma margem do desenho para ele não ficar encostado, tá? Então aqui é legal vocês fazerem o seguinte, vamos voltar aqui, eu vou pegar a minha ferramenta retângulo e vou fazer um retângulo um pouco maior que o cachorro, tá vendo? Certo? Mas eu vou ficar com essa borda aqui, então o que vocês vão fazer? Com a ferramenta seleção, o objeto selecionado, vem aqui na paleta de cores, no xizinho, botão direito do mouse e ele vai ficar com o contorno transparente, tá certo? Sem contorno. Seleciona todos os objetos, inclusive o contorno, ele está selecionado, dá para ver o quadradinho por fora, a marcação. Vamos lá, arquivo, exportar, vamos lá de novo, cachorro, somente selecionados, vamos dar um exportar sim. Pode ver que a largura aumentou, né? Por causa do quadrado, do retângulo, melhor dizendo. Tá? E vamos voltar para 650 pixels. Vamos dar um OK. Opa, eu acho que eu exportei com fundo transparente, né? Vamos voltar lá. Arquivo, exportar. Somente selecionados, não. Cachorro. Exportar sim. Vamos tirar a transparência. 650. Vamos dar um OK. Então agora vamos lá voltar no nosso visualizador de arquivos, né? Olha lá. Olha, observe que agora ele já não está mais encostado aqui, né? O traseiro do cachorro aqui na margem, tá certo? Então é dessa maneira que a gente faz para dar uma margem aqui dos desenhos quando a gente exporta, tá certo? Então eu vou pedir depois, vocês vão ver lá que nós vamos ter umas atividades lá no ambiente virtual e gostaria que vocês estivessem subindo, né? Fazendo o upload desses arquivos lá no fórum, para que a gente possa, não só eu, mas como os demais alunos do grupo, estejam avaliando o desenho e dando as opiniões, né? Olha, o que está faltando, como é que ficou legal, tá? Então essa interação é muito legal, tá certo? Bom, vou parando o vídeo por aqui, até mais.